Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Nós vamos iniciar nossa apostila de novembro hoje, né? Continuando, aprendendo, descobrindo, né? Mais questões aí sobre a nossa saúde. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de anatofisiologia humana, tá? No bloco 1, que nós vamos desenvolver hoje, nós vamos tratar do sistema urinário e também as principais doenças aí acometidas pela população em decorrência de algum problema relacionado ao sistema urinário. Esse sistema também é chamado de sistema excretor, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Espero que você já esteja aí com a sua apostila, né? No nosso grupo do WhatsApp, eu já coloquei vários vídeos complementares, com curiosidades, com informações sobre algumas dessas doenças, né? Entrevistas de médicos, videoaulas de médicos, e tudo isso ajuda bastante a gente a se perceber enquanto paciente, né? Porque às vezes a gente tá com algum problema, mas a gente não consegue associar, né? Como que foi o ritmo de aparecimento de um determinado sintoma, né? É, se ele ficou mais forte ou menos forte, né? Diante de alguma situação, diante de alguma ingestão de medicamentos, né? Então, são várias dicas aí para a gente prestar atenção, né, na nossa saúde, para que, havendo necessidade da gente procurar um médico, a gente já ter mais claro, né, esse histórico clínico, e isso vai ajudar bastante esses profissionais heróis aí, que são os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagens. Já deixo aqui, ó, meu beijo, minha gratidão, meu respeito a todos os profissionais da saúde, né? Não só essa equipe aí que trabalha diretamente, né, com o paciente, mas também com a outra equipe que muitas vezes a gente não tem contato direto, né? Que é a equipe administrativa, que é a equipe da infraestrutura, da limpeza, né? A equipe da merenda, enfim, né? Então, a todos esses profissionais aí, especialmente esses profissionais que trabalham no SUS, todo o nosso respeito, nosso carinho, nossa admiração, né? Afinal de contas, eles sempre estão zelando pela nossa saúde. Bom, então, olha, esse material que eu trouxe na nossa apostila não é de autoria minha, tá? O texto eu adaptei em alguns segmentos e as imagens, né, foram tiradas desse site, todamateria.com.br, e foi elaborado pela professora Lana Margalhães, tá? Eu já comentei isso aqui nas nossas aulas, mas é sempre bom lembrar que na internet a gente encontra de tudo, inclusive materiais super ricos, com informações atualizadas, muito bem redigidas, né? E esse é um site que eu conheci agora nesse período de pandemia, no período de elaboração de apostila, e gostei demais, tá? Então, eu super indico que vocês visitem, leiam, explorem esse site, não só na nossa disciplina de biologia, mas também em todas as disciplinas você vai encontrar material bacana nesse site, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, olha. O sistema urinário, né, ou também chamado aparelho urinário ou sistema excretor, ele é responsável pela produção e eliminação da urina, tá? E ele possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circula no organismo. O sistema urinário é composto por 2 rins e pelas vias urinárias. Quem são as vias urinárias? São 2 ureteres, que estão ligados aos rins, a bexiga urinária, onde é armazenada a urina, tá? E a uretra, que é o canal que liga a bexiga até o exterior do corpo. Então, nessa imagem aqui, ó, a gente consegue enxergar o sistema urinário inteiro, tá? Os rins ficam, olha, lá em cima,
tá? Não fica aqui nessa parte do vazio que a gente costuma falar, né? Fica lá em cima, na região final das costelas, tá? Esses canos, né? Esses cânulos, esses tubos que ligam os rins até a bexiga são os ureteres, tá? Um de cada lado. A bexiga, esse músculo elástico que pode armazenar até 1 litro de urina, mas quando geralmente chega aí a 300 ml já começa a dar comandos para expelir essa urina. Essa aqui é uma uretra, provavelmente feminina por esse ângulo, por quê? Porque a uretra feminina é menor, né? E ela serve para liberação apenas da urina. Pouco que a uretra masculina, ó, ela já serve para a passagem do esperma também. Então, além da urina, que é liberada pela uretra masculina, também no momento da ejaculação são liberados, né, os líquidos que compõem o esperma. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos encontrar um pouco mais de informações sobre cada um desses componentes do sistema urinário, tá? Vamos falar inicialmente dos rins. Os rins são órgãos que se situam na parte posterior da cavidade abdominal, localizados um em cada lado da coluna vertebral. São de cor vermelho escuro e têm um formato semelhante ao de um grão de feijão e do tamanho aproximado de uma mão fechada. Então, fecha a sua mão e aí você vai ter uma noção, né, do tamanho do teu rim, tá? Os rins se ligam ao sistema circulatório através da artéria renal e da veia renal, e com as vias urinárias pelos ureteres. As artérias renais são ramificações muito finas que formam pequenos emaranhados chamados glomérulos. Cada glomérulo é envolvido por uma estrutura arredondada chamada cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. Então, aqui nessa imagem a gente vê em detalhe um rim, né? Essa aqui é a parte transversal, um corte transversal do rim, né? E aí a gente vê uma unidade filtradora do rim. Essa unidade é chamada de néfron, tá? Nesse néfron, a gente vai encontrar essa cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Olha, tá bem aqui. Dentro dessa cápsula estão os glomérulos, né? Que é essa ramificação muito fina da artéria renal. Aí nós temos o tubo proximal contorcido, a alça de Ellen, mais conhecida atualmente como alça de Néfron. Esse aqui é o caminho, tá? Que o sangue percorre. Aqui o tubo distal contorcido e aqui o tubo coletor. Opa. Então, isso aqui, ó, acontece nesse movimento e a urina produzida é liberada por essa parte aqui do rim e vai percorrer a uretra até a urina. Desculpa, vai percorrer o ureter até a bexiga e depois saindo pela uretra, tá? Vamos lá. Por conseguinte, a unidade básica de filtragem do sangue é chamada néfron. É isso que a gente acabou de ver aqui. Que é formada pelos glomérulos, pela cápsula glomerular e pelo túbulo renal. Forçado pela pressão sanguínea, parte do plasma. O que é o plasma sanguíneo? É aquela parte que corresponde a água e partículas pequenas nela dissolvidas, como sais minerais, ureia, ácido úrico e glicose. Bom, então parte do plasma sai desses capilares que estão aqui dentro, que formam os glomérulos e cai na cápsula glomerular. Então, é essa pressão sanguínea que força essa saída aí
de parte do plasma. Em seguida, esse material, ele passa para o túbulo renal. Então, aqui a gente tem uma imagem que detalha esse movimento da construção, né, da formação da urina, tá? Aqui a gente tem a arteríola aferente, aqui a gente tem todos esses glomérulos, né, essa rede aí de finos vasinhos, e aqui a pressão faz com que o plasma passe, né, dessa região aqui venosa, né, aliás, não é uma veia, é uma artéria, né, uma arteríola, que é a ramificação mais fina de uma artéria, passa para o ambiente exterior e é armazenado aqui na cápsula de Bowman, né, ou cápsula glomerular. Bom, continuando, em seguida, substâncias úteis como água, glicose e sais minerais contidas nesse líquido atravessam a parede do túbulo renal e retornam à circulação sanguínea. Assim, o que resta nos túbulos é uma pequena quantidade de água e resíduos, como ureia, ácido úrico e amônia. Isso tudo é o que conhecemos como urina, que segue então para as vias urinárias. Agora vamos observar esse esquema que mostra as fases da formação da urina. Então vamos lá. Bom, vocês conseguem ver aqui bem clarinho que a gente tem uma artéria vermelha, que é a artéria renal, e temos também uma veia, que é a veia renal, e elas se ramificam para os dois lados, ou seja, irrigam os dois rins. Então, é assim, pessoal, o sangue que tem essas impurezas, né, o sangue venoso, que já nutriu os tecidos do corpo, né, e volta para a corrente sanguínea com esses resíduos, com essas impurezas, chega até os rins. Essa é a veia renal, que está em azul, tá? Então, dentro do rim, ele vai alcançar o néfron. Então, esse sangue venoso, ele vai circular em cada negocinho bem fininho, né? Cada veia bem fininha. E chegando aqui, né, na cápsula glomerular, esse sangue faz esse caminho, mas quando ele está aqui na cápsula glomerular, dentro do glomérulo, ele passa pelo processo de filtração. Por quê? Porque a anatomia dessa estrutura permite que haja um extravasamento de água e esses sais minerais e esses resíduos e essas impurezas deixem de circular aqui pela arteríola, tá? E entre na cápsula, né? Então, também chamado de corpúsculo renal ou aqui, ó, cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, é isso aqui, tá? E aí, essa água, né, junto com sais minerais e outras impurezas, outros resíduos, passa para os túbulos, né, os túbulos renais, e faz esse percurso aqui, ó, tubo proximal contorcido, tubo distal contorcido, e nesse percurso aqui acontece, depois da filtração, um segundo processo que é a reabsorção, onde os capilares sanguíneos, que vão ser ramificações extremamente delicadas e finas, vão reabsorver, tá? Água e alguns desses solutos, tá? E o terceiro processo é a secreção, onde resíduos adicionais são liberados na produção da urina, e essa urina então vai ser encaminhada para o túbulo coletor. E aí sim, depois que saiu dos rins, ou seja, passou todo o caminho do néfron, aí esse material que a gente chama aqui, né, de urina,
passa pelo ureter dos dois lados, tá? Os dois rins estão funcionando. E essa urina, ela é armazenada na bexiga. Então, o tempo todo, seus rins estão filtrando esse sangue, tirando as impurezas e armazenando a urina aqui na bexiga. Quando chega aproximadamente 300 ml, a sua urina começa a dar sinais nervosos de que você precisa fazer o número 1, fazer xixi, né? E aí a micção, ela é controlada então por vários nervos que liberam um esfíncter, que é um músculo onde você consegue abrir, né, o orifício aqui e permitir a saída da urina pela uretra, tá? Então é muito importante a gente lembrar cada uma dessas fases, tá? Então a gente vai retomar aqui, ó, os rins fazem o quê? Fazem a filtragem do sangue, produzindo a urina. Qual é a unidade filtradora? É o néfron, tá? E os ureteres? Qual que é a função dos ureteres? É apenas permitir a passagem dessa urina. Onde que essa urina é armazenada? Essa é moleza, né? Na bexiga. E por onde ela passa para ser expelida? Pela uretra. A uretra feminina permite a passagem só da urina. E a uretra masculina, além da urina, também libera esperma. Bom, agora a gente vai falar das vias urinárias, tá? Então, como a gente já observou e analisou aqui, né? As vias urinárias são bexiga, ureteres e uretra. 3, tá? Ó, os ureteres, bexiga e uretra. Vamos começar falando da bexiga. É um órgão muscular elástico, uma espécie de bolsa que está situada na parte inferior do abdômen, com a função de acumular a urina que chega dos ureteres. Portanto, a bexiga recebe e armazena temporariamente a urina, e quando o volume chega a mais ou menos 300 ml, os sensores nervosos da parede da bexiga enviam mensagens ao sistema nervoso, fazendo com que tenhamos vontade de urinar. Na parte inferior da bexiga encontra-se um esfíncter, que é um músculo circular que fecha a uretra e controla a micção. Quando a bexiga está cheia, o esfíncter se contrai, empurrando a urina em direção à uretra, de onde então é lançada para a forma do corpo. A capacidade máxima de urina na bexiga é de aproximadamente 1 litro. Mas é muito importante a gente lembrar que não é saudável a gente segurar a urina, né? Segurar o xixi. Especialmente nós mulheres que temos essa capacidade de armazenar urina, muitas vezes a gente fala, daqui a pouco eu vou no banheiro. Não, pessoal, olha, as nossas necessidades biológicas básicas, elas são de primeira ordem, tá? Então, não importa o quão empenhado, concentrado, dedicado você esteja a uma atividade. Deu vontade, respeita teu corpo, é a tua saúde, é o seu bem mais precioso. Vá até o banheiro, tá, pessoal? Bom, vamos falar agora dos ureteres. São 2 tubos de aproximadamente 20 centímetros de comprimento cada, que conduz a urina dos rins para a bexiga. E a uretra é um tubo muscular que conduz a urina da bexiga para fora do corpo. A uretra feminina mede cerca de 5 centímetros de comprimento e transporta somente a urina. A uretra masculina mede cerca de 20 centímetros e transporta a urina para fora do corpo e também o esperma. Vamos lembrar que o esperma é um conjunto, né, de vários líquidos, né? O espermatozoide é um dos componentes do esperma, tá? Bom, aqui a gente tem um corte transversal mostrando a anatomia masculina, né? Que demonstra aqui a localização do sistema urinário e também do sistema reprodutivo masculino, tá? Então, aqui a gente tem, ó, o escroto, né, que é o popular saco, né? Mas o termo correto seria saco escrotal. Dentro dele temos os testículos, aqui é o epidídimo, que é uma região onde acontece o amadurecimento dos espermatozoides e o armazenamento deles. E aqui a gente tem um canal deferente, que vai levar esses espermatozoides, né, durante a ejaculação,
por todo esse trajeto, onde ele, juntamente com o líquido seminal, né, que é produzido aqui na vesícula seminal, e também os líquidos produzidos na próstata, né, saem pela uretra. E a uretra tem várias regiões, a gente vai ver daqui a pouco, tá? E é expelido aqui, então, pelo pênis, tá? Aí nós vemos, então, aqui uma próstata, essa região maior aqui é a bexiga, tá? E que mais aqui? Tá, aqui a parte, a região de trás, né? Nós temos o ânus aqui, o reto, e aqui é o intestino grosso, tá? Na mulher, vocês podem perceber que a anatomia muda. Essa parte aqui do intestino, do sistema digestório, não, é a mesma coisa. Mas essa outra parte aqui muda bastante. Por quê? Porque o nosso sistema reprodutor tem órgãos diferentes, né? Então, nós temos aqui, ó, a tuba uterina, o ovário, né? A tuba, o útero. Aqui a gente tem o colo do útero, tá? E aqui a gente tem a vagina, o canal vaginal. Aqui a gente vê, então, a pubis, né? Esqueci, a vulva. Bom, então, no orifício acima da sua vagina é o que a gente chama de uretra, né? E acima da uretra a gente tem aquele maravilhoso órgão chamado clitóris, né? Que é a região de estímulo. Então é muito importante a mulher compreender quão próximo, né, essas estruturas estão, porque em virtude da anatomia feminina, nós acabamos tendo mais problemas aí no sistema urinário, a começar com as infecções, né? Então, olha onde é que tá a nossa bexiga, ó, né? Quando a gente tá grávida, o que acontece com o nosso útero? Ele vai aumentando de tamanho e o bebê vai se desenvolvendo. Isso vai fazendo uma pressão na bexiga. Por isso que mulher grávida vai toda hora ao banheiro, né? Porque a nossa capacidade de expansão da bexiga já fica um pouco mais diminuída em decorrência, então, do desenvolvimento do bebê aqui no útero, tá? Bom, a uretra, ela é bem curta, então, muitas vezes a gente tem um caso de infecção ou inflamação da uretra que acaba chegando até a bexiga. Por quê? Porque a uretra é bem curtinha, diferente da uretra do homem, né, que tem cerca de 20 centímetros, né, 4 vezes maior que a nossa. Bom, algumas dicas aí de higiene íntima para as mulheres, tá? Nós mulheres, né, temos o hábito de, depois de urinar, secar a região íntima com papel higiênico. E às vezes, né, pode acontecer da gente fazer um movimento de trás para frente, e isso não é bacana. Por quê? Porque todas as bactérias dessa região, né, pode ser levada até próximo da uretra e aí desencadear uma infecção. Então, o correto é sempre aqui, ó, de frente para trás, tá? E nunca esfregar, né? Sempre só encostar, né? Carinhosamente. Bom, dica agora para os homens, né? Homens, a higiene íntima, né, também precisa ter muitos cuidados aí na higiene íntima de vocês. Por quê? Porque quando o homem tem infecção urinária, geralmente é assintomático, então o homem não percebe. Quando percebe, já está bem grave, tá? Então, muito importante a gente sempre alertar, né, todos vocês, tanto homens quanto mulheres, em relação à higiene íntima. Para o homem, é importante puxar o prepúcio, né, que é aquela pelezinha que esconde a glande, né, que é a cabecinha do pênis. Então, puxa o prepúcio, lava bem com água e sabão, não só a glande, como também o tecido do prepúcio. Enxágua bem e depois devolve o prepúcio no seu formato natural aí. Então, isso não é uma coisa que tem que fazer de vez em quando, é uma coisa que tem que fazer todo o banho, tá? Bom, vamos agora ver um pouquinho mais sobre cada um desses sistemas, tá?
O sistema urinário masculino difere do feminino na medida em que a uretra, canal que conduz a urina da bexiga para o exterior, também é utilizado para a liberação do esperma no ato da ejaculação. E aí é dividido em três partes, né? A uretra prostática, cavernosa e membranosa. A uretra masculina mede aproximadamente 20 centímetros, estende-se do orifício uretral interno da bexiga urinária até o orifício uretral externo da extremidade do pênis. O canal da uretra do sistema urinário feminino, que se estende da bexiga ao orifício externo do vestíbulo, é bem menor que o masculino, medindo aproximadamente 5 centímetros. Essa característica da anatomia canal da uretra curto facilita a ocorrência de infecções urinárias nas mulheres. Aí a gente tem aqui algumas doenças relacionadas ao sistema urinário, tá? Então, muitas dessas doenças estão associadas ao sistema urinário, ou seja, problemas nos rins ou nas vias urinárias. Quem são as vias urinárias? Ureteres, bexiga e uretra. Então, nefrite, tudo que termina em ite, pessoal, é infecção, tá? Então, nefrite é uma infecção nos néfrons. Vamos lembrar o que é o néfron? Ó, é a unidade de filtragem do nosso rim, tá? É aqui que acontece a filtração. Então, resultado de diversos fatores, por exemplo, a superdosagem de medicamentos e a presença no organismo de algumas substâncias tóxicas, como o mercúrio, o que pode levar a ou destruir os néfrons, causando dores, redução da produção de urina, aparência turva da urina e o aumento da pressão. Então, assim, quando um caso, né, de nefrite se agrava, é muito preocupante, porque o paciente perde a capacidade de fazer essa filtragem do sangue, né? E os nossos rins são órgãos vitais, então quem tem uma insuficiência renal vai precisar de um acompanhamento de um nefrologista, de um urologista, muito de perto, provavelmente precisando de hemodiálise, né? O que é a hemodiálise? É um processo artificial de filtragem do sangue, é um rim artificial, tá? Outro problema de saúde que pode aparecer: hipertensão arterial e problemas renais. Quando os rins não funcionam de modo eficiente, os sais e a água em excesso se acumulam no sangue, provocando aumento da pressão arterial. O processo de filtragem renal nas pessoas hipertensas é deficiente, o que pode resultar no desenvolvimento de doenças renais. Aqui a gente está vendo um esquema de formação e localização de um cálculo no rim. Vocês já devem ter ouvido falar de alguém que tem cálculo renal ou pedra nos rins, né? Então, assim, é importante saber que geralmente esses sais que provocam um acúmulo, né? E de cristais e formam a pedra, geralmente é de cálcio, mas também podem ser de outros sais, né? Como o sódio. Então, quem faz reposição aí de cálcio sem um acompanhamento médico, ou quem costuma ingerir muito sal na sua alimentação, precisa ter em mente que você precisa, assim, ingerir muito, muito, muito líquido e estar sempre muito atento à sua função renal, né? Então, é sempre importante a gente ter um acompanhamento médico, né? E se levar a sério, né, pessoal? Porque problema renal infelizmente, pode ser grave, levando ao óbito, né? Então, a gente tem aqui ó, uma imagem onde um cálculo foi produzido, né? Aqui nos rins e ele está se deslocando. Nesse processo, o paciente sente muita dor, né? Então, eu até coloquei alguns vídeos de médicos relatando sintomas de cálculo renal, os cuidados, precaução, o porquê que acontece, e aí vocês vão poder esclarecer mais algumas dúvidas, né? Nesse caso aqui, gente, pode acontecer sangramento na urina, tá? Então é muito importante a gente observar como que tá a nossa urina. Nossa urina precisa ser amarelo claro, transparente, não pode ter cheiro forte, tá?
e tem que ter um jato regular, né? Então, assim, se a gente começa a sentir a ardência, a cor muda, o cheiro muda, a frequência com que você urina muda, se a urina começa a ficar turva, ficar avermelhada, tudo isso são sintomas que merecem atenção e por isso você precisa procurar ajuda médica. Os cálculos renais são popularmente chamados de pedra nos rins, podem se alojar nos rins, nos ureteres ou na bexiga. São formados na medida em que ocorre alta concentração de cálcio ou de outros tipos de sal contidos no líquido, nos líquidos do organismo, no caso a urina. Infecções bacterianas, em especial a bactéria Escherichia coli, que pode penetrar no sistema urinário por meio da uretra, causando infecção bacteriana. Elas podem causar infecção na bexiga, que chama cistite. Então, lembra, tudo que termina em it é infecção, tá? Pode provocar, então, uma cistite ou uma uretite, ou as duas juntas, tá? Então, o que é a cistite? É a infecção ou inflamação da bexiga. Então, o doente sente ardor na uretra no ato de urinar e, por não conseguir reter a urina, libera em pouca quantidade. Então, o tempo todo você quer fazer xixi e arde muito. A uretite é uma infecção na uretra desenvolvida por bactérias que ocorre normalmente junto com a cistite. Bom, agora a gente tem algumas atividades para que vocês realizem e também uma avaliação, tá? Eu gostaria muito que, se vocês, né, tiverem a oportunidade, vocês vejam os vídeos que eu sugeri no nosso grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Para vocês se aprofundarem no tema, para vocês ouvirem informações diretamente de médicos, né? Falando sobre sintomas, prevenção, tratamento de algumas dessas doenças que são bem comuns, né? Eu também coloquei para vocês no grupo do WhatsApp um vídeo que fala dos sintomas da pedra na vesícula, tá? Bom, a vesícula a gente sabe que compõe o sistema digestório, não urinário, mas por ter sintomas parecidos, às vezes pode haver confusão, né? Então, fica a dica aí para vocês, aqui no YouTube, vocês vão encontrar materiais, assim, super legais, de pessoas super competentes, né, falando sobre esses assuntos. Então, explorem ao máximo essas informações e usem, né, se empoderem desse conhecimento para que vocês possam aí se observar melhor, zelar melhor da sua saúde e daqueles que vocês amam, tá bom? Pessoal, olha, um beijo grande para vocês, obrigada pela companhia, espero ajudar vocês com esta aula. E tô aqui para o que vocês precisarem, tirando dúvidas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima aula.